Plenárias está de volta com os destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal durante a semana. Destaque da quarta-feira, dia 15 de junho de 2011, a DPF número 187. Como vimos nos blocos anteriores, o ministro Celso de Mello, após superar questões preliminares relativas a este processo, fez uma análise a respeito do princípio da liberdade de expressão e seguiu nesta análise até a conclusão final do voto, que vamos ver agora. É por isso que a defesa, em espaços públicos, tanto quanto em espaços privados, da legalização das drogas ou de qualquer proposta abolicionista, de abolicio crimes, de qualquer tipo penal, longe de significar um ilícito penal, supostamente caracterizador do delito de apologia de fato criminoso, representa, na realidade, a prática legítima do direito à livre manifestação do pensamento, propiciada pelo exercício do direito de reunião, sendo irrelevante para efeito da proteção constitucional de tais prerrogativas jurídicas a maior ou a menor receptividade social da proposta submetida por seus autores e adeptos ao exame e à consideração da própria coletividade. Sendo assim, senhor presidente, tendo em consideração as razões expostas e garantindo a todas as pessoas o exercício dos direitos fundamentais de reunião e de livre manifestação do pensamento, tais como assegurados pela Constituição da República, julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para dar ao artigo 287 do Código Penal, com efeito vinculante, interpretação conforme a Constituição, aspas, de forma a excluir, é exatamente a proposta da douta Procuradoria-Geral da República, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Na sequência, vamos rever trechos dos votos dos ministros presentes na sessão plenária da quarta-feira. Depois voltamos. Eu me fixei no artigo 227 da Constituição Federal, no inciso 7º, no parágrafo 3º, quando ele se refere especificamente a esse afastamento da criança e do adolescente das drogas e do risco da dependência. Nesse balizamento último, do afastamento de crianças e adolescentes da realização da Marcha da Mãe, salvo os menores com 16 anos de idade. Eu vou, com a devida vênia, me manter o direito de fazer essas explicitações e concordar integralmente com o voto do relator. No meu caso, acompanhando integralmente o voto do eminente relator, no sentido de que a liberdade maior que se tem é da expressão. O Barbosa dizia na conferência que quem não tem a garantia sequer da sua própria boca não tem liberdade nenhuma. E um juiz também da Suprema Corte Americana que dizia que, se em nome da segurança abrirmos mão da liberdade, amanhã não teremos nem liberdade nem segurança. Por isso mesmo, eu acho que a garantia dessa marcha, que absolutamente não respeita ao consumo, até porque hoje ele é crime, nas formas da legislação. O que se propõe é que se discuta como sempre se discutiu. Já houve tempo também em que outros comportamentos, como foram anotados pelo nobre relator, foram considerados crimes e deixaram de ser. Por isso mesmo que a ideia de justiça muda de povo para povo, de tempo para tempo. Acompanho às inteiras o voto do relator no sentido de julgar procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para dar a interpretação conforme nos termos do voto do relator e também do ministro Luiz Fux. Eu concordo inteiramente com o ministro Celso, e é escusar dizer que a liberdade de reunião e expressão constitui um dos fundamentos do Estado democrático moderno. Aquele que surge das revoluções liberais do século XVIII. Aliás, o próprio direito, a própria liberdade de reunião e de manifestação, ela surge nesse contexto.
todos os documentos internacionais de proteção de direitos humanos trazem em seu bojo a garantia do exercício dessa liberdade fundamental. Então, em resumo, eu, parabenizando mais uma vez Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, eu adiro integralmente às conclusões explicitadas em seu voto. Impedir o questionamento, né, de qualquer lei, não há dúvida de que negar a licitude da discussão de qualquer tema sem incorrer em ilicitude. Vale dizer, é o que se extrai do voto do ministro Celso de Mello. É lícito discutir qualquer tema. Não é ilícito discutir nenhum tema, nem mesmo os temas penalmente ilícitos. Tudo é franqueado ao ser humano. Eu termino dizendo que também deixo de lado o problema da frequência ou da participação em reunião de crianças e adolescentes, porque eu me remeto para o artigo 227 da Constituição, que é cuidadoso, e me parece que, no particular, fica a cargo de cada família, né? Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator integralmente. Eu estou inteiramente de acordo com o eminente relator, até porque faz parte do capítulo brasileiro exatamente dessa comissão internacional que estuda a descriminalização das drogas. De modo que me sinto, inclusive, aliviada de que a minha liberdade de pensamento e de expressão de pensamento esteja garantida. Eu acompanho integralmente o ministro relator. Cabe aos Estados somente tomar as providências para responsabilizar posteriormente, os excessos. Liberdade de expressão existe precisamente para proteger as manifestações que incomodam agentes públicos e privados, que são capazes de gerar reflexões e modificar opiniões. Impedir o livre trânsito de ideias é, portanto, ir de encontro ao conteúdo básico da liberdade de expressão. É como voto pedindo desculpas por ter lido, né, o que resolvi que deveria veicular e objeto de uma reflexão, pensando no Brasil de amanhã, que aguardo que pelo menos seja melhor para os nossos descendentes. A Suprema Corte Americana fez duas afirmações que me parecem fundamentais e que, de certo modo, expressam aquilo que os votos de Vossa Excelência já o disseram com não menos propriedades. O governo não pode proibir expressões verbais ou não verbais apenas porque a sociedade as repute desagradáveis, ofensivas e, acrescento eu, contrárias ou incompatíveis com o pensamento dominante. O segundo ponto de vista é que é preciso manter esse debate permanentemente aberto, e eu digo que o silêncio autoritário não é o modo nem o meio mais curial de resposta ou de combate a ideias ou propostas discutíveis, senão o debate aberto de onde nasce a consciência e o convencimento. Karina, o voto do ministro César Peluso fechou justamente a votação. A partir daí o resultado, por unanimidade, deixando bem claro novamente aquela questão. A interpretação conforme ao artigo do Código Penal, a interpretação conforme à Constituição, isso, no sentido de que as manifestações podem acontecer, respeitadas algumas restrições, é claro. A manifestação do pensamento, a Constituição limita apenas em relação ao anonimato, em decorrência de abusos que essa liberdade de manifestação do pensamento pode acontecer. Mas aqui, no caso, o que é que nós podemos entender por interpretação conforme à Constituição, que foi tanto falado no julgamento dessa ADPF? O que se busca era uma interpretação do artigo do Código Penal
que define qual é o crime de apologia, né, apologia criminosa ou apologia ao crime, para que fosse dada a esse artigo uma interpretação conforme a Constituição, para que ficasse excluída a possibilidade de manifestação do pensamento, e por isso conforme a Constituição, que é um direito previsto no artigo 5º, e também a liberdade de expressão no sentido de se buscar ser ouvido, vamos dizer assim, publicamente, acerca da legalização do uso de drogas, da possibilidade de se manifestar nesse sentido, sem que essa manifestação fosse tida ou fosse considerada como apologia ao crime. Daí a dizer que buscava-se uma interpretação conforme. Na verdade, a ADPF queria que o Supremo dissesse, e com uma decisão vinculante, e esse é um ponto fundamental que a gente deve dizer, que nenhum juiz no Brasil pode dizer que uma manifestação de pensamento, através de uma passeata, por exemplo, de um comício, de pessoas que se reúnam publicamente para fins pacíficos, sem armas, em local previamente determinado às autoridades para que a ordem pública seja mantida, possa se manifestar no sentido da legalização das drogas. Então, os ministros decidiram, insisto, de forma vinculante, que essa manifestação pública pode ser feita sem que seja considerado crime. Decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, um dos grandes destaques da semana no STF. Na quarta-feira, especificamente, aconteceu, dia 15 de junho de 2011. Tivemos também a sessão plenária da quinta-feira, em que foram analisadas 4 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o regime de pagamentos de precatórios. Esse julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Foram 4 ações ajuizadas sobre o mesmo assunto. Todas questionavam a emenda constitucional 62. Ela mudou o regime de pagamento de precatórios e estendeu o prazo de 10 para 15 anos para o pagamento da dívida. As entidades disseram que houve uma série de violações com a norma, entre elas a autonomia e a independência dos poderes. Para a OAB, a autonomia do judiciário está em jogo. Pequenos estados da federação que poderiam pagar tranquilamente em 3, 5 anos os seus débitos, optaram não pela receita de 1 a 3%, dependendo de qual fosse o estado, optaram pelos 15 anos para sacrificar o cidadão em nome de uma governabilidade ou de compromissos eleitoreiros que todos passam a ter. A Advocacia Geral da União discordou. A União sustenta, e eu falo em nome da União, um ente que tem a sua realidade de compromissos com as obrigações judiciais em dia. Mas eu falo como alguém que tem, sim, também responsabilidade com as diversas realidades do Estado brasileiro, da sua federação. Depois de todas as sustentações orais, o relator, ministro Carlos Aires Brito, propôs a suspensão do julgamento para o mérito ser analisado em outra sessão. Os ministros também analisaram o segundo embargo de declaração no inquérito que envolve o deputado federal Edmar Batista Moreira. O julgamento tinha sido interrompido com um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. O relator, ministro Carlos Aires Brito, já tinha votado pela rejeição dos embargos. A defesa questionava decisões anteriores que aceitaram a denúncia contra Edmar e a sócia Júlia Fernandes Moreira. O embargante, segundo embargante, veio a completar os 70 anos depois da nossa decisão pelo recebimento da denúncia. E sempre há aquela possibilidade de, no curso da instrução criminal, haver descoberta de novos fatos, ora para pior, ora para melhor em relação ao réu. O Ministério Público pode editar sua denúncia. Então, por isso, eu entendo que é de se manter a decisão proferida nos segundos embargos por esta nossa Corte de Justiça. O ministro Marco Aurélio lembrou que entre o fato e a denúncia havia passado pelo menos 6 anos. Forçoso é concluir a esta altura que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva ante o tempo total transcorrido, ou seja, 7 anos, 9 meses e 3 dias. É inútil o dispêndio de energia do judiciário, porque findo o processo, lhe é ao judiciário impossível
aplicar uma pena maior do que o máximo combinado na lei. O julgamento foi adiado com um pedido do relator. Este e outros destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 16 de junho de 2011, você vai ver no próximo bloco do Plenárias.